Ok, começamos nosso sexto encontro, onde a gente vai concluir a aula 5 e já vamos iniciar na aula 6 também hoje, tá? Eu quero orar com você. Pai, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor está fazendo, Pai, conosco e através de nós nessa terra. Obrigada, Senhor, por nos dar pensamentos maiores, elevados como os teus. Essa é uma manhã de te conhecer. E nós queremos te conhecer, Senhor, mais profundo. Pai, o Senhor tem o controle, a primazia aqui, Senhor. O Senhor tem a nossa total atenção, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir, Deus, para ser dirigido pelo teu Espírito Santo, esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós nos submetemos, Senhor, ao que o Senhor está fazendo agora, ao que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós apresentamos a Ti, Senhor, e nós já repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo impedimento, toda inconstância, tudo que é tecnológico, todo dardo inflamado do inferno não se manifestará aqui, porque o Senhor nos deu esse tempo e nós vamos fazer o melhor com ele. O melhor é ouvir o que o Senhor tem para nós e nós estamos aqui por isso. Por isso, eu te peço, Espírito Santo, quando estudo, cada fala, cada conversa, Senhor, cada testemunho, Pai, e eu creio, Senhor, que nós começamos esse tempo já dando testemunho dos seus milagres, Pai, que o Senhor continua operando maravilhas, sinais, prodígios nessa terra, a partir de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente já conversou até agora. Na semana passada, a gente parou, foi uma aula intensa. Quem estava aqui, faz assim para mim. Deixa eu ver quem estava aqui com a gente. A gente falou das diretrizes e a gente ficou nas diretrizes para julgar as palavras proféticas, né? Foi o nosso último encontro. E a gente falou sobre como julgar e como receber palavras proféticas, um tema muito importante, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho hoje. A gente lá em cima. Ah, tá. O seu não aparece não. Você tem que clicar ali para poder. E eu quero lembrar com você um pouquinho sobre o que a gente já viu até aqui. A gente hoje é o nosso penúltimo, não, antepenúltimo. Semana que vem a gente tem mais um encontro. E eu já vou dando logo também esse recado. Dia 12 a gente tem um encontro. A gente vai ter 2 aulas, às 7 e às 8. E no dia 19, que é feriado, nós não vamos ter, porque é o final de semana de um feriadão. Então, eu vou estar em família. E eu gosto, quando eu estou com eles, ser só deles, ser inteira para eles. No próximo dia 19, a gente vai fechar, irmão. E aí, a gente vai fechar com a aula que é prática, que o Cris relata aqui no livro, e também nossa ativação aqui entre a gente. E aí, depois eu vou dar mais instrução sobre esse encontro do dia 19, porque você vai poder convidar alguém para participar dessa aula, tá? E nós aqui, já com um pouquinho de base, né? Aqui eu vim para colocar fome, sede em você, para você continuar estudando, continuar conhecendo esse lugar onde você está sendo convidada pelo Espírito Santo para manifestar na Terra o que está no céu liberado para a igreja, para nós. E a igreja é quem está nessa parceria com o Espírito Santo, para essa obra redentora que nós vamos ver num nível sobrenatural. Virá uma grande colheita, porque nós já estamos caminhando para o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, 28, também lá em Atos 2, 17, quando nós vemos que nos últimos dias o Espírito Santo
será derramado sobre toda a carne. As pessoas elas vão ouvir de Deus e elas vão se render a Deus de uma forma sobrenatural. E nós estamos fazendo parte disso. Amém? Você está entendendo isso? Que Deus te trouxe para cá, não é para que você seja só ouvinte, consumidor das coisas eternas, mas praticante. Alguém que vai transbordar a vida no espírito, que é onde a vida acontece. Então, na primeira aula, vamos relembrar aí. Nós falamos sobre o propósito do ministério profético. Quem lembra qual é o propósito? Coloca no chat para mim aqui. Vamos falar pelo chat. Essa é uma ferramenta também bem legal. Isso. No final, vou falar sobre essa aula aí do dia da última aula, que é 29, tá? Mas semana que vem estaremos aqui, gente. Então, fica tranquila que a gente vai oficializar isso. Qual é o propósito do ministério profético? Isso. Descobrir os tesouros no coração das pessoas. Ver o que Deus colocou nelas e achar isso, né? No meio do lixo, no meio do sofrimento, no meio do abandono, no meio do abuso, no meio da dor, no meio da confusão, a gente ir lá, igual o garimpo, é assim? Aí, Minas, tem um garimpo, tinha um garimpo, só tinha que vasculhar, gente, a trabalho, para encontrar o ouro, o ouro. Então, esse é o principal, né? O propósito, apontar para o potencial das pessoas e não para a condição atual das mesmas. Não é o que eu estou vendo, não é o que me disseram. É o que ele diz na sua escritura sobre ela. É isso que eu vou fazer. Isso é parceria com o Espírito Santo. Porque para falar o que está ruim, gente, não precisa ser profeta, não. Para falar o que Deus quer fazer, o que Deus já fez aí, precisa andar com o Espírito, no Espírito, né? Pelo Espírito. Então, o resumo, se a gente pode dizer um resumo do propósito do ministério profético, é revelar o alto valor e o potencial divino que Deus dá às pessoas. É isso que a gente está aqui, é para isso que eu nasci, para revelar o potencial valor. Você é alguém que Deus está me confiando para revelar o que Ele, não sou eu, nem seu pastor, nem o nosso bispo, quem colocou o seu real valor foi Ele. E nós estamos aqui para que isso seja descortinado, revelado. Então, o ministério profético deve estar enraizado no amor, ser imerso na esperança e motivado pela fé. Vou repetir isso. O ministério profético deve estar enraizado no amor, por isso a gente fez essa leitura aqui, o amor e profecia. Coloca eu aqui no chat se você leu. Você leu Amor e Profecia? É o nosso protocolo profético da nova aliança, tá baseado no que o Dan fala nesse livro. Escreve aqui, eu. Quero ver se... Isso. Quem leu? Ou quem está lendo? Eu já li umas 3 vezes. O meu é todo assim, rabiscado, marcado, testado, aprovado, tudo. Marco, destaco, faço carinhas, escrevo alto. Esse é o nosso protocolo. Nos moveremos por aqui para liberar o que Deus quer na vida dos outros. Muito legal.
Tá? Então, o ministério profético deve estar enraizado no amor, ser imerso na esperança e motivado pela fé. Porque, assim, gente, o preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor das pessoas que ele comprou para si. Então, não somos nós que colocamos o preço nas pessoas. Jesus fez isso, tá? Jesus, ele, na cruz, então, aqui, ó, o preço que Jesus pagou na cruz determinou o valor das pessoas que ele comprou para si. É ele que comprou. Por isso, eu e você somos chamados para honrar o que ele fez. Para honrar o que ele fez. Então, honrar pessoas. É isso que nós estamos aqui. Para honrar. Amém? Quem está entendendo? Faz uma onda de glória aí para eu te ver. Para eu te ver aí quem já chegou, o povo que ainda está com a câmera fechada. Isso, vai chegando, vai entrando aí, que já já a gente vai entrar na nossa aula. A gente hoje está revendo um pouquinho o que a gente já viu até aqui, para que isso fique aceso dentro de você. Tá? Então, a grandeza promove orgulho, a gente trazer para fora o real valor da pessoa, só se essa pessoa já tem orgulho lá dentro. Às vezes eu ouço, não vou para a política não, porque a política corrompe. Não, política não corrompe. Se a corrupção está dentro de você e você for para a política, ela só vai sair, que está dentro. Porque na pressão vai sair o que está dentro. Se é honesto, vai sair a honestidade, que muitos não ficam, não suportam, não aguentam. Tá? Então, o orgulho, nós vimos aqui, conversamos um pouquinho sobre como isso é sutil, como o orgulho é disfarçado de falsa modéstia, por exemplo. É disfarçado de autossuficiência, autoconfiança demais, não sei como fazer. O espírito está querendo fazer uma coisa nova. E a gente está lá enrijecido. O Senhor está nos ensinando a olhar para isso com muito, muito carinho. Na nossa segunda aula, a gente conversou sobre profetas e profecias. Eu te expliquei a partir do livro, a partir do conhecimento que eu tenho mergulhado nesse assunto e aprendido com o Espírito Santo. E 1 Coríntios 12, há uma lista dos dons, dos 9 dons, que o Espírito decide para quem ele vai dar aquele dom, ele distribui os dons, e lá dentro, dentre os 9 dons, tem o dom de profecia. E sim, todos podemos profetizar. Você vai ser ativado no seu dom. Então, você pode profetizar, porque o espírito do profeta está em você. Ok? Se você buscar isso, você vai manter o espírito aceso, lendo as escrituras, comunhão com os nossos irmãos. E é para todos, para todos. Agora, existe um profeta, que é o profeta de ofício, que é o profeta que recebe um encargo, está lá em Efésios 4, dentre os 5 ministérios, a gente tem o ministério do profeta, e ele tem o mesmo papel do apóstolo, do mestre, do pastor, do evangelista de ofício, que é preparar os santos, equipar os santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo. O que isso significa? Que significa que a gente vai estudar até o final. Até o pleno conhecimento de Cristo, imagina quanto tempo vai levar? Que é o que o profeta de ofício faz. E também o profeta de ofício, ele tem uma capacitação, é como se fosse uma liberação, né? Uma graça, essa é a palavra,
uma graça na instrução, por exemplo, de autoridades. Ele vê, Deus deu essa graça, ele vê com os olhos de Deus. Ele pensa no céu, ele fala do céu, ele vive o céu, ele quer saber do céu. É alguém muito conectado, que tem uma sensibilidade grande para fazer com que a vontade de Deus nessa terra se estabeleça. E isso você vai ler lá em 1 Coríntios depois, 12, depois o 14. Então, a profecia é um dom e não é um prêmio. Não é um prêmio. O Espírito Santo distribuiu os dons como ele desejou, como ele deseja, ele dá os dons até hoje, mas que tem um objetivo, ele dá para que haja um fim proveitoso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, dons não são sinais de maturidade. Não são sinais. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quem estava aqui? Lembra? Qual é o sinal de maturidade? Quando a gente vê alguém, a gente olha para essa pessoa e a gente identifica que ela é uma pessoa cristã madura. Ela é madura por quê? O que eu vejo nela? Vamos embora, gente. Não tem prova, não, mas eu quero testar o seu conhecimento, ver o quanto... Isso, isso. Os frutos. Escreve para mim quais são. Quais são os frutos? Eu olho para alguém e eu vejo que ela é uma pessoa madura porque ela se comporta de que maneira? Isso. Amor, domínio próprio, longanimidade. O que mais? O que mais encontramos nos frutos? Gálatas 5, 20, mansidão, benignidade. Benignidade é diferente, gente, de bondade. Ele é mais profundo. Amabilidade. Outro dia eu fui estudar o que era amabilidade. É diferente de amor. O amor é algo que você sente. Já viu alguém que você sente um amor grande para aquela pessoa? A amabilidade é uma forma de demonstrar esse amor. E tem gente que ama, mas não demonstra. A pessoa que tem amabilidade, ela é capaz de transmitir isso. Ela é gentil, ela é carinhosa. Olha só, tá? Tá lá, paciência, mansidão, fruto. Isso é fruto. Mesmo quem não se move nos dons. Tem gente que tem medo de dar lugar aos espíritos que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar, né? O Senhor está dizendo, cria raízes no meu amor, me conheça e se mova com liberdade naquilo que eu te entreguei. Então, nós já vimos um pouquinho sobre isso, que a profecia ela tem o objetivo de encorajar a igreja, consolar, encorajar, 1 Coríntios 14. Depois nós vimos também na terceira aula que nós começamos a aprender a ouvir a voz de Deus, discernir o que vem de Deus e o que não vem. A gente falou sobre a linguagem de Deus, sobre reconhecer as fontes, da onde aquela informação está vindo, quem tá me sugerindo isso. Isso tem a ver com a natureza de Deus. A gente precisa identificar a fonte, a gente precisa pedir discernimento de espíritos a Deus para estarmos mais sensíveis à sua voz. João 10, 27, Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Então, quem é ovelha, ouve e segue. Tem muita gente que pode não estar seguindo, talvez porque não seja ovelha. Ué, como é que a gente vai saber disso? Também não cabe a nós julgar, nem saber. A gente está aqui para encorajar. 1 Coríntios 14, 3. Encorajar. Esse é o objetivo do Ministério Profético. Encorajar. Escreve para mim mais o que, gente?
Qual é a regra, protocolo bíblico para a gente se mover no profético? Escreve para mim aqui. Protocolo bíblico. Qual é? Isso. Construir, edificar, encorajar, consolar, confortar, não é? Trazer para aquela pessoa o que Jesus disse em Mateus 11:28. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Trazer alívio, trazer descanso, trazer bálsamo, trazer encorajamento, exortar, que significa essa palavra no original, também te mostrei, levar para mais perto de Deus. Quem corrige? As escrituras. A palavra é apta para corrigir, para ensinar, para exortar. Prega a palavra. E o Espírito Santo, ela corrige, ele corrige. Não é o que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quem santifica? Somos nós apontando o erro? Não. A gente afasta as pessoas de Deus assim. As pessoas, elas são santificadas pela palavra. Palavra que limpa, João 15. Vós já estão limpos pela palavra. A palavra dele que limpa. Então a pessoa precisa ser exposta à palavra. A sua palavra, a palavra de Deus, a sua palavra de encorajar, confortar, consolar e construir nessa pessoa uma vida enraizada na verdade. A verdade é que vai libertar ela. Tá? Então a gente viu também que Deus comunica ali por meio da criação, o seu Espírito Santo fala conosco através de uma situação que acontece, um presente que ganhamos, a gente conversou bastante sobre isso, através das escrituras, através de sonhos, de visões. Muitos aqui têm me mandado que estão tendo mais sonhos agora, e é isso que vai acontecer para frente. Sonhos e visões, à medida que nós respondemos a Ele, mais Ele vai nos confiando. E hoje, vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. A gente fecha hoje. O computador? A gente conversou sobre receber e julgar a profecia. Lembrando que eu não julgo o profeta, eu julgo a profecia. E eu olho para aquilo que eu recebi e eu vejo se aquilo é para mim, faz sentido. Quais são as maneiras da gente identificar? Quem lembra? Como a gente identifica se uma palavra ela vem de Deus? Coloca no chat. Quais são as maneiras? Como eu consigo? A gente tem ali dicas do Chris Vallotton para fazer isso. Lembra? Está lá nas diretrizes. A gente... Lá. Hoje eu quero que vocês participem um pouco mais dessa aula, gente. Quanto mais a gente participa engajando, mais a gente aprende. Isso. Pelas escrituras. Então, tá. É uma palavra bíblica? Ó, ok. É uma palavra bíblica. O Senhor disse, levanta-te e resplandece. É para eu me sentir? Não, é para eu brilhar a vida dele. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando vem uma palavra que vem do coração de Deus, ela vai gerar em você, dentro de você, algo que também é como a gente vai identificar. O que que gera, gente? Testificação. Testifica, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Somos filhos dele. Gera aproximação de Deus? Leva a gente para mais perto de Deus? Vem de Deus. É para mim. Ah, tem concordância. Eu estou andando na visão da minha liderança? Eu estou andando naquilo que Deus confiou à minha liderança? Ou eu estou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer? Não, porque eu sou profeta.
Deus me mostra as coisas. Meu pastor não sabe de nada. Isso vem de Deus? Não. Isso é parceria com o inimigo. Isso é parceria com o inimigo. O seu papel como profeta, quando Deus te mostrar, é você orar. Com uma intercessão profética. Não é orar, Senhor, muda meu pastor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Troca esse homem. Essa não é uma oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve é, Senhor, obrigada. Obrigada a Deus, porque o Senhor me deu um pastor. E ele tem se dedicado à tua obra. Ele tem aberto mão, Senhor, de passeios com sua família, para estar aqui, Deus, nos ensinando. E eu te peço, Senhor, multiplica o tesouro que o Senhor colocou dentro dele para ele distribuir para a tua igreja. Isso é uma intercessão profética. Quando você ora para um líder, pedindo ao Espírito Santo para orar com você, Senhor, o Senhor quer que eu ore para ser gerado nele. E o Senhor tem me permitido viver isso. Eu vejo uma igreja muito diferente da igreja que eu cheguei. Muito diferente. Deus está fazendo, irmãos, porque Ele faz a partir de um remanescente. Deus quer colocar tudo no seu devido lugar. Então, as diretrizes para julgar as palavras proféticas, vocês já colocaram aqui algumas. Tá, uma diretriz extra-bíblica que também está de acordo com o que Deus já te prometeu, por exemplo, quando alguém vem dizer para você que você vai fazer um trabalho missionário, por exemplo, em alguma nação, ou quando alguém fala para você que vê uma porta, né, quando Deus te mostra uma porta sendo aberta para alguém, né, não está na Bíblia, mas o Senhor já está comunicando com essa pessoa que tem orado no secreto, e o que você está vendo? Eu só estou vendo a porta, então só fale a porta. Eu vejo uma porta, pronto. Desde que o Espírito Santo vai dizer para ela. A gente não precisa interpretar, lembra? Você não precisa interpretar. Seja fiel ao que Deus está te dando, te mostrando. Diretriz antibíblica, colidiu com a Bíblia, eu já descarto. Cíntia, Olá. bom dia, paz. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou isso aí, eu lembrei sobre antes da pastora Carol ser consagrada, né, a pastora. Um mês, né, um mês antes de ter acontecido isso com ela, eu estava na igreja e ela também estava. E eu tô vendo ela lá na frente, ajoelhada, lá no altar, mas ela não estava lá no altar. Eu falei, pastora Carol está sendo ajoelhada lá no altar e estão jogando um óleo na cabeça dela. Estão jogando óleo na cabeça dela. E eu fiquei assim, sem... Aí eu abri e fechei o olho de novo. Falei, pastora Carol rindo e aquele azeite caindo na cabeça dela. Aí tá, eu orei ao Senhor e fiquei. E quando foi um mês depois disso, eu fiquei sabendo que ia ser o batismo, ia ser a apresentação dela, né? Que ela ia ser consagrada como pastora. Uhum, legal. Entendeu? Uhum. E eu falei para ela, eu falei, pastora, ela não era ainda. Eu falei, olha só, não sei o dia que vai ser, que hora que vai ser, mas o Senhor já, a senhora já é consagrada como pastora. Aí, domingo, na igreja, a gente estava até lembrando sobre isso. Aí eu falei, gente, como que às vezes a gente nunca vamos entender o jeito que Deus faz, o jeito, como que Ele vai mostrar, e às vezes é isso que você acabou de falar, às vezes a gente não está acreditando, né, no potencial e que Deus coloca sobre a nossa vida, né, nas nossas vistas, né, mostra pra gente, mas tem sido Te muito... mostrou, te contou um segredo que a igreja toda não sabia ainda. E a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos seus filhos, aos seus amigos. Quem se move como servo, como escravo, não recebe segredos, não recebe governo sobre eles, porque o escravo não, alguém que é
que tem esse sentimento sempre de que é órfão, de que ninguém gosta dele, ninguém ama ele, não entendeu ainda o amor de Deus e a doação do seu filho unigênito para colocá-lo nesse lugar de governo. Deus honrou a gente, Deus entregou seu filho para nos contar os seus segredos pelo Espírito Santo. Só que eu tenho uma parte, agora a gente vai entrar nesse assunto. Obrigada, Fabi, por compartilhar. A gente vai entrar nesse assunto porque tem uma parte que é nossa, tem uma parte que sim, eu preciso me responsabilizar. Você está aqui, esteja certa disso. Deus conta, está te entregando talentos, está distribuindo. A quem tem, mais será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado. Não faço nada com aquilo, não abençoo ninguém, fico só para mim. O que Deus nos dá tem a ver com o outro. Tem a ver com que eu preciso chegar no outro para que ele reconheça o amor de Deus. Para isso que o ministério profético existe. Para revelar o amor de Deus. Não é revelar o tão poderoso, tão culto, tão intelectual, tão ungido eu sou. Não! Pelo contrário. É para revelar o quanto a pessoa é amada, a pessoa é aceita, a pessoa é valorizada por Deus. Gente, é um reino de ponta cabeça. Por isso que quanto mais eu percebo, quanto mais eu sou filha, mais eu não tenho que provar nada. Provar nada para ninguém. Pai faz isso. Pai, ele eleva o nosso nível sem que isso precise ser notório para todo mundo. Entende isso, gente? Você tem tanta convicção que você vai viver de uma maneira muito legal, leve, e vai realmente viver a vida abundante de Jesus. Então, aqui, julgando a interpretação, vamos passar para essa parte, de que a gente passou uma boa parte aqui, falando um pouquinho do que a gente já viu até aqui. E o Chris Vallotton, ele conta aqui alguns testemunhos, aqui nessa parte do finalzinho dos 70. Depois você lê, tá? Eu não vou ler, que tem aqui um texto. Tem até um texto que ele fala do fermento. Bom, eu vou ler. É fácil julgar mal uma palavra profética por acreditar que ela se relaciona com nossas circunstâncias atuais ou algo que nosso coração deseja. Isso é o que chamo de audição seletiva. Às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente vê que aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo não é para mim, porque não fez sentido. E às vezes não é, às vezes é para outra pessoa, e às vezes é para um outro tempo. Às vezes é algo que ainda vai acontecer e que a sua... Aí a gente seleciona, né? A gente está ouvindo, mas, meu Deus, ainda mais se for uma coisa que te traz um pouco de preocupação. Meu Deus. Com o filho, com o marido, às vezes Deus traz impressões para a gente orar e se posicionar. E lembra da jurisdição sobre a atuação do inimigo? Então, na sua casa, existe uma jurisdição onde anjos estão aguardando acampado. Às vezes Deus mostra algumas situações para esse posicionamento nosso, né? Para sair desesperado. O inimigo está querendo acabar comigo. Você acaba fazendo parceria com o inimigo quando a gente reproduz o mal que ele está querendo causar. Aí você tem que combater isso com a palavra profética que sai da tua boca dizendo, mas aos seus anjos, o Senhor dá ordem ao meu respeito. O Senhor é o meu pastor e disse que nada vai me faltar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que chegue um diagnóstico, mesmo que o emprego vá embora, mesmo que aconteça uma situação, ainda que isso chegue até mim, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o Senhor, a tua vara, a tua palavra, que me consola. Ele ainda pede, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Era na presença dos amigos? Eu, se pudesse escolher, só ia querer ter mesa posta pelo Senhor na presença dos amigos. É muito mais legal. Amigos que querem o nosso bem, que querem ver a gente prosperar. E os inimigos? Quer que você se lasque. Quem são os inimigos, gente? Não são pessoas. A gente tem um inimigo. Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge.
a minha cabeça com óleo. Então ele fala, quando eu colocar, o Senhor te der algo para você abençoar seus inimigos, porque só um rei faz uma oração dessa. Às vezes a gente quer colocar a mesa para amigo e Deus está dizendo, olha, eu te chamei para algo muito maior. Você vai servir, amar seus inimigos. E quando você abrir a boca, eles vão dizer, uau! Meu Deus, eu preciso andar com ele, eu preciso ouvir ele. Vai transbordar seu cálice, vai transbordar. É sobre isso, gente. São níveis maiores de relacionamento com o Espírito Santo. Então, aqui, Jesus ele dá uma instrução para os discípulos. Então, ele dá aqui, vamos passar para a página 71. Um exemplo claro deste tipo de má interpretação está em uma história contada no livro de Mateus. Os discípulos haviam esquecido de levar pão. Quando Jesus disse-lhes, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles pensaram que ele estava representando-os por terem esquecido o pão, repreendendo-os. Que Jesus estava repreendendo por terem esquecido o pão. Como eles receberam a palavra cuidado com o fermento dos... Como eles receberam, né? Uma pergunta. Como eles receberam essa palavra? Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles aplicaram as suas circunstâncias às palavras de Jesus. Então, não tinha pão. Quando ele fala de fermento, eles associam a falta do pão. Mas Jesus estava falando de outra coisa. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Está lá nas Escrituras, em Mateus 16. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães multiplicados para as 5.000 pessoas e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para as 4.000 pessoas e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem? Que não era de pão que eu estava lhes falando. Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, não era o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Porque qual era esse ensino? Os fariseus, o ensino deles era legalista, fundamentada em hipocrisia. Falavam, mas não faziam o que falavam. E o legalismo não tem nada que Jesus abominou mais quando andou na terra. Alguém que está tão preocupado com a lei, em cumprir, em fazer, que anula o sangue de Jesus que já fez. Invalida o que Jesus já fez. Então, aqui Jesus está repreendendo, Jesus está falando, presta atenção no que vocês vão ouvir, no que vocês vão aprender. E os saduceus? Esse era o fermento dos fariseus. De religiosidade, de legalismo, de hipocrisia. Pregava uma coisa, mas não vivia. E a dos saduceus? A saduceus tinha lealdade a Roma, César, sobre o quanto eles criavam impedimentos para a divulgação do cristianismo. Eles impediam que isso chegasse, porque como Cristo, como Jesus veio anunciar um Deus que é Pai, que cura no sábado. Como assim? Né? Os fariseus não aceitavam isso. Então, aqui um alerta para nós hoje também, sabe? Cuidado com que tipo de ensino você tem dado ouvido.
porque as más conversações corrompem bons costumes. O Senhor está inclinando o seu coração para a pureza. Esses dias foi a conferência dos jovens na nossa igreja sobre pureza, e o Espírito Santo falou para mim assim: pureza anda lado a lado com a honra. Só tem moral para falar de pureza quem honra. Quem honra a Deus, honra o que Ele fez. Quem honra a sua família, honra seus líderes. Né? Porque nós vamos sendo limpos pela palavra. Então, vamos buscando a essência do coração. É isso que Deus está fazendo conosco também. Aqui no finalzinho do capítulo da página 71, a gente vê que no livro do Êxodo, Deus diz para Moisés que mataria as pessoas que Moisés havia conduzido para fora do Egito, porque eram obstinados e perversos. Moisés discute com o Senhor, lembrando de que eles eram seu povo, povo de Deus, que ele tirou do Egito. Depois de uma longa discussão, Deus muda de ideia e conduz novamente o povo para a terra prometida, porque Deus falou para Moisés algo que ele realmente não queria que acontecesse. É uma pergunta. A razão é porque, às vezes, quando Deus fala conosco, Ele está testando o nosso coração a fim de determinar o nosso destino. Deus estava testando Moisés para saber se ele tinha um coração essencialmente obediente, a fim de que fosse escolhido para conduzir o seu povo. Olha que poderoso. A mesma coisa ele fez com Abraão quando pede Isaac. Ele não queria matar Isaac. Mas ele testou o quanto Abraão, que se tornaria o pai de multidões, estava apto para ir para esse lugar. Então, existem situações que o Senhor está nos provando. Ele provou Moisés, ele provou Abraão. Os grandes líderes foram provados. Você acha que você não vai ser? Vai! Mas é para ser aprovado. Aprovada por Deus. Para níveis maiores. Para ele confiar novo nível de unção, de poder. Então, o que ele fez, Moisés, foi dizer para Deus: como assim? Você vai matar o seu povo? Tá? Eles são obstinados, eles são rebeldes, eles são desobedientes, eles murmuram o tempo todo, mas eles são o seu povo. Esse é o profeta que, lá da antiga aliança, que Deus estava apontando como seria. Esse é o profeta que ele busca. Aqueles que não falavam, joga logo esse fogo, queima, acaba logo com isso tudo, que é tudo traste, não vale nada, tem que queimar tudo. Às vezes dá vontade de fazer essa oração, né, gente? Quando a gente vê determinadas situações. Mas o Senhor está chamando aqueles que se compadecem, são misericordiosos, que entenderam o coração dele, de resgatar o que está perdido. Então, por muito tempo, a igreja, virei a página, teve uma perspectiva unidimensional lá em cima, da profecia. Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Isso irá nos levar a novas maneiras de julgarmos o dom profético. E aqui ele dá um outro exemplo, também, sobre um profeta que é Ágabo, quando profetizou sobre Paulo que ia para uma viagem, ia ser amarrado, ia ser preso. Mas Paulo, ele não interpretou essa palavra profética ruim, né? Que era uma palavra: você vai para esse lugar, você vai ser preso, você vai ser amarrado, você vai sofrer. O que Paulo faz com isso? Ele diz, ele escreve aqui: Paulo não interpretou essa palavra profética como se Deus não quisesse que ele fosse a Jerusalém, mas sim que Deus estava dizendo para ele levar em consideração esse fato
E isso ressalta a necessidade de olharmos para o coração de Deus e compreendermos verdadeiramente o que Ele quer dizer, ao invés do que parece estar dizendo. Talvez o não reconhecimento para algumas pessoas significa a não valorização. E para Deus significa o tanto que o seu coração está no homem e o tanto que o seu coração confia nele. Talvez receber palavras de afirmação ainda é muito importante para você, talvez porque você ainda não ouviu do seu Pai Celestial sobre a sua identidade. Isso ainda não está claro. Então, assim, muitas vezes a palavra ela vai confrontar a gente, para a gente. Como eu olho, sabe aquilo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, sabe? Então, olha, pode ser uma coisa ruim, mas o que que Deus quer me ensinar com isso, gente? Esse diagnóstico, o que que é isso, Senhor? O que que eu preciso aprender aqui? Essa situação é ruim? Não vem para nos envergonhar, porque no lugar da nossa vergonha, a Bíblia diz, a dupla honra. A dupla honra. Palavras, o profético é assim, ela vai lá nas escrituras, ela pega o que Deus diz e traz. Traz para a situação. Ainda que a gente não entenda. Agora vamos ver como receber palavras proféticas, isso é importante. Quando entregamos uma palavra profética, devemos nos certificar de que realmente é vinda da parte de Deus. E aí você já conhece os filtros, né? Opa, está nas escrituras, opa, vai encorajar, opa, vai impulsionar, opa, vai mostrar para ela quem ela é. Opa, essa fonte aí está construindo algo, vem de Deus, porque o inimigo nunca vai falar para você sair do teu lugar e encorajar alguém, gente. Não. Ele vai falar para você ir lá julgar. Não veio domingo passado? Deixou o louvor na mão? Seria para o inferno quando a gente faz esse tipo de comentário. Agora, parceria com o Espírito Santo, senti tanta sua falta. Tá tudo bem? Aleluia! Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo aqui? Estou falando da vida cotidiana. Não é, eu estou cheia, vou para a igreja, vou liberar a palavra. Como que é a minha vida? O quanto que eu incentivo, que eu motivo, que eu impulsiono, que eu encorajo, eu ajudo a pessoa a ver saída. Isso vem de Deus? Então, beleza, testificou, é de Deus. Aí o próximo passo é aprendermos a receber a palavra. Opa, isso também é algo importante. É importante saber quando devemos sair do caminho e quando preparar o caminho. Esse ponto é ilustrado na vida de Abraão e de Sara, em Gênesis 16 a 21. Deus lhes disse que teriam um filho, mas os anos se passaram e eles ainda não haviam tido filhos. Então, vale a pena parar aqui e observar que Deus muitas vezes está em um tempo diferente de nós, sempre, né? Na verdade, ele não vive no tempo. Temos um começo, nós temos um começo e um fim, mas Deus não. Deus vive na eternidade. Eu estou lendo o último parágrafo. Ele vive na eternidade. E ele é capaz de ver o fim do começo. E quando ele nos dá uma palavra, não podemos assumir que ela se cumprirá em 24 horas. Por exemplo, Jesus disse que sua vinda estava breve. Mais de 2000 anos se passaram. E ainda estamos aguardando por ele. Uma demora não significa um cancelamento. Uma demora não significa um cancelamento. Deixa eu fazer uma pausa aqui. A gente muitas vezes vem algumas. O Espírito Santo me lembra para comentar com você. De vez em quando isso acontece. Tive uma pessoa, em algum momento eu orei, em algum momento eu liberei uma palavra. Sinceramente, a maioria das vezes, quase 100, 99%, eu não lembro. Não lembro mesmo, porque ela não era para mim. Então, eu não lembro. O outro, liberei, acabou. E aí a pessoa vem para mim, para me falar. E
comprou um carro, porque Deus havia me mostrado uma chave. Que chave era essa? Era de carro? A pessoa estava gerando isso. E Deus só foi confirmar. Aí ela vem e me conta. Aquele dia você orou, viu a chave, falou. Gente, a gente treina o nosso espírito para ter coragem de falar o que Deus está nos pedindo, nos mostrando. E à medida que fazemos isso, vamos engajando com Ele, Ele vai entregando mais para nós. Às vezes é sobre gerar filhos, às vezes é sobre situações do dia a dia, do cotidiano, no meu trabalho. Vinha a impressão e eu liberava, não ficava com nada que não é meu. Então, gente, e às vezes vai demorar, às vezes passa tempo, passa anos. Esses dias foi uma mãe para me falar que a filha passou para a faculdade de medicina e ela veio agradecer a oração, porque na oração, em algum momento, eu falei sobre ser, entrar para algo que estava muito difícil, que Deus estava preparando para ela esperar. Não desistir, perseverar. Sobre estudos, eu não lembro, não lembro. Mas quanto tempo isso passou? Não sei. Eu sei que a pessoa vem depois, às vezes testemunha, às vezes não testemunha, está tudo bem. Está tudo bem. Então, a gente vê que Abraão e Sara, por demorar, fizeram de uma outra forma, deram um jeito. E a gente viu que isso fez uma confusão danada. Então, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Repete isso comigo. Deus, o meu Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Quanto você já recebeu de promessa? Escreva. Escreva e olhe para ela de vez em quando. Então, aqui lá no finalzinho do capítulo, aqui ele dá outros exemplos também, de outras pessoas que também receberam promessas. Mas na página 73 ainda, diz assim, ó, também precisamos aprender como receber um ministério profético multidimensional. Em outras palavras, quando Deus fala que está fazendo algo novo, Ele não quer necessariamente que paremos com nossa atividade atual, tá, gente? Deus, ele não faz nada sozinho. Ele poderia, mas Ele não faz. Mas ele quer que você, olha, recebi, Deus parece que quer que eu faça isso, tá me inclinando para cá. Só. Normalmente, Ele acrescentará coisas novas às nossas responsabilidades. Vemos como isso ocorre na parábola dos talentos. Quando os mordomos foram fiéis com os talentos, eles receberam mais talentos, pois tiveram cuidado com os talentos já recebidos. Precisamos ser cuidadosos com as palavras proféticas para as nossas vidas, porque Deus quer nos abençoar abundantemente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você já sabe disso, mas o padrão do reino que você está é um padrão de multiplicação, de abundância. Aleluia! Escassez está fora desse padrão. Vida quebrada está fora desse padrão. Você está num reino de abundância. Vida significa muita vida. Vida plena. Significa ausência de problema? Ausência de obstáculo, de dificuldade? Mas significa condição. Condição de enfrentar cada uma delas. E após ter vencido tudo, permanecer como uma rainha. Inabalável. Efésios 6. Inabalável.
Temos armadura, temos palavra, temos igreja, temos o Espírito Santo, temos o memorial, temos a ceia para nos lembrar, temos amigos, temos família, temos o digital, temos coisas, podemos buscar, podemos escolher o que Deus tem te dado, o que você tem feito com isso. Então, o Senhor quer acrescentar, Ele está aqui para acrescentar. Presta atenção, a dificuldade, o que Deus mostra de ruim para nós, tem um objetivo, você sabia? Que nada é desperdiçado no reino dele. Aleluia! Está mostrando, está dando um alerta, sinal amarelo. Olha para isso. Cuida disso. Dê atenção a isso. Porque eu tenho mais para acrescentar na sua vida, na sua família. É para isso. E ele vai fazendo o que com a nossa fé? Vai esticando, esticando, esticando. Para o treinamento do corpo, se não for na academia, só fazer a matrícula, já tentei fazer isso, nada acontece. Fui lá, fiz a matrícula e vim para casa. Não consegui aí, nada acontecia. Meu corpo continuava do mesmo jeito. Músculo igual. Agora começa a ir. Vai ter resultado. A mesma coisa é a vida de fé. O meu justo viverá pela fé. O que, gente? Fé é o que eu não estou vendo. Como assim Deus prometeu essa família? Olha isso. Como assim Deus prometeu? Olha essa igreja, olha esse ministério. Fé é certeza. Fé é profeta dizendo, Deus falou que seria assim. A palavra dele disse que aonde o povo dele está, ali tem liberdade, ali tem cura, ali tem crescimento, ali tem multiplicação. O que Deus falou é o que eu vou repetir na terra. Não o que eu estou vendo. Não o que o inimigo quer que eu coloque meu foco. Mas o que Deus fala. O que Deus prometeu. Isso não é maravilhoso? Quem está entendendo, gente? Faz sentido para você? Eu não sei se você também está enfrentando uma situação difícil, mas eu declaro que essa situação difícil, ela vai promover você a um novo nível de experiência com o Espírito Santo. Aleluia! Novos níveis. E quer saber? Eu vou usar e dizer uma coisa que eu estou percebendo. Sabe por que chegou agora? Para acelerar isso. Acelerar o processo. E começar a ficar ruim, gente, se alegre. O apóstolo Paulo falou isso. Eu tenho prazer nas perseguições. Que é isso, gente? Que loucura é essa? E aí ele diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre. Quando perseguirem vocês, alegrem-se. Meu Deus, que loucura, que loucura. Isso é transbordar na mesa, no banquete com os inimigos. Isso é transbordar, meu cálice se transborda. Transborda porque está cheio, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de saúde no espírito, cheio. Isso é transbordar diante dos inimigos, gente. Olha, isso é profético, Deus está revelando algo das escrituras que o rei Davi experimentou diversas vezes, que o homem perseguido foi aquele homem rejeitado, perseguido, abandonado. Deus quer saber se há pressão por fora, é porque há azeite por dentro sendo gerado na gente. Que privilégio fazer parte disso, meu Deus! Que aula! Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por isso. Eu não sei, mas o azeite só vai para a prateleira? O vinho só vai custar R$ 1.000, 1.500, já tem vinho de R$ 15.000, de R$ 20.000. Qual o tempo ele passou na prensa? Qual o tempo ele passou para envelhecer, para ter mais valor? Você não passou da época, você não passou da idade. Ainda tem muito azeite para fluir de você, para curar. Isso queima no teu coração, isso queima no coração de Deus também. Gente, não vou responder as perguntas, você responde as perguntas. Faz esse exercício, amém? Porque nós já passamos um tempinho aqui, refletindo um pouquinho e também falando o que o Espírito Santo trouxe a mais. Porque ele é o Deus da multiplicação.
Não. Você vem uma aula prontinha e chega aquele... Eu amo quando meus filhos estão juntos falando de mim, aprendendo de mim, com os olhos em mim. Então vamos lá para o capítulo 6, gente, que eu quero terminar esse capítulo hoje. Em nome de Jesus. Recebendo e ministrando o dom da profecia. Este capítulo mostra como receber e crescer nos dons do Espírito Santo. Então, antes da gente entrar nele, eu quero que você repita comigo assim. Eu recebi dons, eu tenho talentos, e eu hoje decido aplicar no reino. Eu não vou enterrar, eu não vou guardar, eu não faço parceria mais com o medo, com a dúvida, com a incredulidade. Não, a minha parceria é com o Espírito Santo. E eu confio que ele vai dirigir cada uma das minhas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz assim, ó, como quem está recebendo. Estou sentindo minha mão queimando aqui. Deus está dando. Deus está distribuindo mais. Se você tem um, vai receber mais um. Quem tem 5 já, prepara para multiplicar. Eu vou te falar, você vai fazer tanta coisa e você não vai ficar cansada. Porque você está fluindo no Espírito. E aí os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, e ninguém, como assim, como assim, como assim, como assim? Como assim você está andando no Espírito certo? E ainda que o seu corpo fique cansada, você por dentro, você vai estar saltando de alegria. Obrigada, Espírito Santo. O Espírito Santo está distribuindo, talvez você sinta a sua mão queimando aí, talvez você sinta, você veja pó de ouro na sua mão. Vai começar, gente. Os sinais, as maravilhas. Já começou. Tem gente já vivendo isso. E nós também queremos. Jesus, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Espírito Santo. Nós queremos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Se você é essa pessoa que também percebeu, sentiu a tua mão queimando, você já vai terminar essa live, você vai saber o que Deus vai te dar. Deus vai mostrando para você. Talvez seja para fazer um jardim. Talvez seja para ungir alguém. Abençoar. Liberar. Amém? As mãos, gente, nós vamos falar agora sobre elas. Uau! Como receber, vamos lá? Página 77. Como receber? A maneira mais comum de recebermos os dons espirituais é através da oração de transferência com imposição de mãos de alguém que já possui o dom do Espírito Santo. Aí ele traz aqui alguns textos, vamos ver? Anseio vê-los, apóstolo Paulo aqui falando, ó, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fornecê-los. Romanos 1:11. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19:6. Outro texto. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Onde está isso? 1 Timóteo. Paulo fala com Timóteo, não negligencie. Considere isso. Você recebeu palavras proféticas e você recebeu a unção com imposição de mãos dos líderes. Um dos sinais elementares de Cristo é a transferência de dons espirituais através da imposição de mãos. Este princípio é encontrado nas raízes da cultura judaica. Na verdade, essa foi a razão pela qual Jacó foi abençoado e Esaú amaldiçoado.
O significado da imposição de mãos também é encontrado no livro de Hebreus, quando mencionado no mesmo contexto da ressurreição e do juízo eterno. Aqui está o texto, depois você lê, tá bom? Que fala também dessa imposição de mãos. Equipados para a batalha. Vamos virar a página aí, 178. Palavras proféticas nos equipam para a guerra. Eu fui entender isso há pouco tempo. Porque lembra que eu comentei com você? Que eu falei assim, o Ministério de Libertação, olha, como assim? O Senhor me coloca na intercessão e a coisa dos demônios, conhecer os nomes, eu falei assim, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra. E aí o Espírito Santo me mostrou assim, filha, há raízes que quem recebeu o ministério profético, quem tem o dom profético, encontra para libertar aquela pessoa. Coisas que ficam ali escondidas anos. Uau! Então, palavras proféticas nos equipam para a guerra. O ministério profético nos dá armas para nos defender contra as ciladas malignas do inimigo. Por exemplo, Paulo instruiu a Timóteo para recordar as palavras proféticas que lhe havia recebido e usá-las como armas durante os tempos de combate. Palavras proféticas nos fazem lembrar do nosso destino. Uau! Confirmam nossa vocação, nos encorajam, nos edificam e nos confortam. Quando Deus fala... Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Deus, em alguns momentos, libera palavras que testifiquem no teu espírito? Faz uma onda de glória. Faz isso. Ok. E isso, durante a semana, essa aula, ela ecoa de vez em quando para você? Em alguns momentos, você fica lembrando? Fica? Isso. Isso é ser equipado para a guerra. Profético é como se ficasse ecoando dentro da pessoa. Aleluia! Gente do céu, como isso é poderoso! Toma posse! Você tem um destino profético e vai chegar lá. E se problemas se levantar é porque Deus está acelerando as coisas. Então, Timóteo aqui, 1 Timóteo 1, 19, diz assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Olha que poderoso. Então, para combater o bom combate da fé, gente, essas aulas aqui, quem tá mergulhando, quem está aproveitando, quem está revendo, está se tornando forte por dentro. Está se tornando inabalável. Deus está liberando sobre você. Você está pegando isso, está construindo para combater. Combater significa o quê, gente? Enfrentar. Olha só. Às vezes a gente acha que a gente vem para um momento só para estudar, ok, vou crescer tranquilão aqui na minha vida pacífica. De repente, você vai colocar em prática o que você tem vivido, ouvido, aprendido com o Espírito Santo. Jesus disse isso, eu lembrei de um texto agora. Isso é o profético, gente. Você tem que passar tempo com a palavra, porque ele vai conectar outros momentos da história na Bíblia. Jesus, quando ele fala com os discípulos, eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que gera ânimo? Palavras proféticas. Tem de bom ânimo. Lembra do que eu disse, lembra do que eu falei, lembra de quem eu sou, lembra para onde você está indo, lembra de onde eu te tirei. Lembra. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a certeza de que também vocês vão vencer. Mas vocês precisam ter bom ânimo. E ânimo, essa palavra no original, alma.
Porque está abatida a tua alma. O Senhor tem sido bom contigo. Lembra, lembra, lembra. E declara. Declara, tá? Porque só ficar na mente, você precisa ouvir o que você está declarando. Ouvir. Recebendo dons por meio da graça. Vamos correr aqui, gente. O apóstolo Paulo escreveu de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. Existem diferentes medidas, ele botou aqui entre aspas. Existem as diferentes medidas de graça quando se transfere os dons do Espírito Santo. Em outras palavras, a graça não é só um favor imerecido. Gente, isso é muito importante. Escreve, anota, destaca isso do seu livro. A graça não é somente só um favor imerecido, mas também o poder operacional de Deus que nos habilita sobrenaturalmente em Cristo. É uma medida que nos habilita sobrenaturalmente em Cristo. Você, aqui, nesse tempo, está recebendo uma nova medida de graça. Uau! Você está sendo habilitado para operar sobrenaturalmente em Cristo. Meu Deus, é isso que acontece. A proporção da nossa fé determina o nível ou a quantidade de graça que recebemos e a força dos dons. O apóstolo Paulo disse que recebemos diferentes meios de graça do ministério quíntuplo. Então, ele cita lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4, 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Estamos aqui sendo construídos para construir. Você está aqui sendo construída para construir, para edificar, porque edificação é construção. Este é o ministério quíntuplo, que auxilia e equipa-nos com os dons espirituais que fluem da graça de seus ofícios dados por Deus. E aí é bem legal esse finalzinho desse livro aqui, dessa página, ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo, vê se você vai conseguir entender. Deixe-me explicar essa dinâmica usando uma metáfora. E ele põe assim, ó, se fôssemos até uma máquina de refrigerante, pensa no McDonald's, tem aquela máquina que tem Guaraná, Coca-Cola, Fanta Uva, Fanta Laranja, é isso que ele está falando. E a máquina determinaria os sabores do que poderíamos beber. A graça que flui da vida de um ministro, do ministério quíntuplo, ou seja, pastor, mestre, apóstolo, evangelista. Então, a graça é como uma máquina de refrigerante. Ou seja, eles determinam o sabor da graça que flui da vida deles, dos ministros, apóstolos e tal. Evangelista, ele colocou aqui, entre parênteses. Mas a quantidade da bebida, da graça, que somos capazes de receber, é determinada, por quê, gente? Pelo tamanho do copo, entre parênteses, a nossa fé, que trazemos até a máquina. Leva um copo de 100 ml, um pouquinho, 200, 300, 400, meio litro, eu não sei, 2 litros? Quanto você quer? Quanto você quer? É uma graça, cada um carrega uma, é um sabor. Uau! Então, seja atento, Deus derramar da graça que está sobre a vida de alguém,
Leva um copo grande, leva uma garrafa, se enche, para mais testificar que você também se move nesse lugar. Se move nesse lugar. Ouve essa pessoa, honra essa pessoa. E a gente recebe a unção que a gente reconhece. Já ouviu isso também? Você honra. Unção que você honra. Quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Você tem que ser profundo para ser poderoso. Você não tem. Não tem. Tem que ser profundo para ser poderoso. Como desenvolver os dons? Então, Jesus nos ensinou como desenvolver nossos dons através da parábola dos talentos. Resumindo a parábola, ele coloca aqui, ó, se usarmos o que já temos recebido, mais nos será dado. Se não usarmos o que já temos, até o que temos será tirado de nós. Este princípio aplica-se a todos os aspectos do reino de Deus. Se quisermos receber um nível mais profundo de revelação profética, então temos que ser fiéis com o nível de percepção que temos agora. Ocorre que algumas pessoas que receberam um talento gastam todo o seu tempo tentando descobrir por que alguém recebeu mais, em vez de cuidar e desenvolver o que lhe foi dado para alcançar mais. Essa é uma tendência natural. E eu repreendo em nome de Jesus, na sua vida, na minha vida, já que os olhos são a candeia do corpo. A gente muitas vezes olha, você olhou no espelho hoje de manhã, de repente você vai olhar de noite, se olhar. Você vai se ver quando? Só quando for de novo tomar banho, quando for de novo escovar o dente, E aí a gente olha para o outro o tempo todo, 24 horas, a gente está olhando para o outro, está olhando para o outro, está olhando para o outro. O que o outro tem, o que o outro não tem, o que o outro faz, o que o outro não faz. E o Senhor quer que você olhe para dentro. Primeiro para vê-lo lá dentro, trazendo vida aos sepulcros, trazendo vida. O que ficou fechado há muito tempo. Deus derramou sobre você talento. Ele já fez isso. E Ele quer acrescentar. E Ele está acrescentando já na vida de alguns. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Faz uma onda de glória aí, gente, para interagir comigo, para você acordar. A gente já está caminhando aqui, ó. Em nome de Jesus, esquece esse vitimismo. Vitimismo não combina com você. Você é alguém da realeza. Você é alguém do governo. Deus não pode confiar níveis maiores para quem só vive na escassez, só vive na murmuração, só vive no eu preciso, eu preciso, eu preciso. Vê Esté preparou uma mesa, Deus está falando de mesa hoje, Deus estava enfatizando isso, o Espírito Santo ele quer que você entenda isso mesmo. O Espírito Santo acabou de me lembrar o que Esté fez para vencer uma batalha. Se comportou como uma rainha, que talvez ela nem fosse ainda. Se vestiu com roupa, é isso que a Escritura diz, ela se vestiu com roupas reais. Fez uma mesa, convidou o inimigo. Para de querer vencer, querendo que quem te causou mal sofra e morra. O Senhor quer, da nossa boca não sai morte. Porque não pode sair da nossa boca que nós não recebemos. Você é alguém da vida. Mesmo quem te traiu, mesmo quem te causou dano, você é alguém da realeza. Seu cálice vai transbordar quando você ocupar esse lugar, sua cadeira. Eu vejo uma grande mesa e eu vejo todas as cadeiras como tronos.
Aleluia. Não tem nenhuma cadeira de madeira nessa mesa. Não tem nenhuma cadeira quebrada. Todas são tronos. Você não é órfão. Você foi adotada como filha, escolhida como filho. Comece a usar uma linguagem nova do céu. Se você quer ver as coisas mudarem e Deus acrescentar mais sobre você, mais sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Amém. O Senhor está te ensinando. Em nome de Jesus. Vamos ver aqui sobre esse texto. Se passar um pouquinho, tudo bem, gente, para a gente concluir essa aula. Se você precisar sair, tiver um horário, ok, não tem problema, tá? Mas eu quero concluir essa aula hoje para a gente ter um cronograma organizadinho. Você está sendo abençoado? Deus está falando com você, faz uma onda de glória. Amém? Tem mais. Tem mais. E no final, da página 79, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Você acha que Deus te deu algo que você não tem já para fazer? Ele nos dá, ele já considerou a nossa capacidade. Ok? Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou. Jesus está falando dele, tá? Depois de muito tempo, ele voltou. Porque ele vai voltar. E acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Uma pausa aqui, gente, para algo que eu estou percebendo que Deus está querendo tratar também. Percebe que Deus falou um por um? Deus trata no nosso individual. Dizer, olha, espera o seu Senhor reconhecer você. E talvez isso não aconteça na terra. Ah, ok, tá tudo bem. Às vezes espera marido, não tá vendo o que eu estou fazendo. Espera pastor, ou espera quem quer que seja, chefe, trabalho. O Senhor, ele foi em um por um. Ele poderia ter juntado todo mundo. E aí, gente? E aí? Aí um ia falando, outro falando, não, porque ele gosta de ouvir individualmente. E quando ele fala também individualmente, para cada um. Ele falou com o que ganhou 5, depois com o que ganhou 2, e ele deu a mesma resposta. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que acontece? Outra coisa, gente, profética a gente vai mergulhando. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Eu me alegro toda vez que você dá um fruto. Aleluia! Venha, venha, participe da alegria. Quando você dá uma palavra que você recebeu, uma impressão que você fala, fulano, olha, eu percebo Deus te levando a uma nova revelação sobre Ele. Ele colocou em você esse sorriso solto, não é à toa. É quando você tem coragem e vai até aquela pessoa, aí Deus se alegra, ele se alegra, ele diz, ela foi, ela fez, ela respondeu, ela não enterrou.
É sobre isso, gente. Vamos entender. Então, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento. E disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo. Para aqui, gente. Porque desde o início dos nossos encontros, a gente está falando sobre apresentar um reino de paz, de justiça, de alegria, falando sobre características da nova aliança, que veio para salvar e não para condenar. Como você vê, Deus vai revelar por que você se move ou não. Se você se move, se você tem medo, você não vai. Não vou fazer nada, tenho medo de errar. A gente já falou sobre que um profeta pode errar. E se não errou, tem alguma coisa errada, porque vai errar. Gente, óbvio, nós somos limitados, humanos. Mas o que Deus quer é limpar a fonte. E você, ao invés de orar, e não tem nada de errado em orar, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Sua Majestade, e você ora, Pai, eu quero me render à Sua vontade totalmente. Meu Pai, eu amo quando o Senhor fala comigo, sabe? Não sei se você já tinha tido essa revelação dessa palavra, dessa fonte, você já tinha ouvido alguém falar sobre isso? Eu nunca ouvi. Sobre como o servo, ele não era filho, ele era servo, né? Ele era servo. Só que os outros servos conheciam o seu senhor. Por que não enterraram? Mas esse aqui não conhecia. Se você só conhecer Deus como o Deus que criou o céu e a terra e criou você e te salvou, e ponto, Deus quer que você o conheça como um pai. E um bom pai. Um pai com um nível muito elevado. Não esse pai que talvez um dia você conheceu. O seu pai talvez não tenha sido um bom modelo de pai. Porque isso, gente, isso é o que vai determinar o quanto a gente vai colocar em prática o que nós recebemos. Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Está escrito. Eu tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse e recebesse de volta com juros, tire o talento dele, entregue no que tem 10. É assim. Deus vai multiplicando para quem está fazendo, para quem responde, para quem ouve e pratica. E está construindo, né? Está construindo uma casa inabalável. Então, a chave para o crescimento, estamos terminando, do dom profético é a fidelidade. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Em 1 Timóteo, Paulo exorta Timóteo a ser diligente e a dedicar-se nos seus dons espirituais para que todos vissem o seu progresso. Eu já li esse texto, não vou ler de novo. Em 1 Pedro, somos exortados a empregarmos os dons que nos foram dados, se não nos tornarmos bons administradores dos dons que Deus nos deu. Ele os dará para alguém que assumirá essa responsabilidade. Deus não tem seguro-desemprego. Não tem. Então, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém, gente? Não vamos fazer o exercício, você vai fazer esse exercício depois. Então, a gente vai fechar com o batismo com o Espírito Santo. Eu quero liberar sobre aqueles que ainda não falam em línguas, porque sim, isso é para todos desejarem. Se você
receber o Espírito Santo. Você precisa se render e não ficar retendo. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo, fortalece a si mesmo. Batismo com o Espírito Santo e os dons, finalzinho da página 80. Jesus pediu que os seus discípulos esperassem pela promessa do Pai, que quando recebessem, poder do alto lhes seria concedido, a palavra lhes seria concedido. Então, vou ler de novo. Jesus pediu que seus discípulos esperassem pela promessa do Pai, que quando o recebessem a promessa, o poder do alto lhes seria concedido. Qual era a promessa? Poder. Do alto. Eles receberiam o poder do alto. A palavra poder em grego é a palavra dunamis, que é a origem da nossa palavra dinamite. Então, poder, dunamis, dinamite. Um poder explosivo. Portanto, o batismo no Espírito Santo é o poder por trás dos dons. Os dons são como o motor de um carro. E o batismo no Espírito Santo é como um combustível. O carro pode ter todo o equipamento, pneu, motor, porta, ar-condicionado, mas se não tiver combustível, não sai do lugar, não anda. Para se mover, é preciso o poder do... Então, o Espírito Santo dentro de mim, benefícios para mim. Mas o poder do alto, o Espírito Santo sobre mim, benefícios para você. Aleluia! Aleluia! Quem entendeu isso? O Espírito Santo está dentro de você. Salvo, remido, justificado, reconciliado, amigo de Deus. Mas o poder, quando do alto, descerá. Espírito Santo, poder do alto. Por isso que o apóstolo Paulo fala com a Timóteo, não rejeite, considere, não negligencie o que você recebeu. E pessoas fazem isso. E eu quero terminar liberando isso aqui em nome de Jesus. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Faça também os exercícios desse estudo, do 5 e do 6. Porque na semana que vem nós vamos entrar no 7 e 8. Semana que vem a gente vai ter também 2 estudos, eles são mais curtinhos. Porque chegou a hora de praticar, pessoal. E eu sei que alguns de vocês já estão vivendo o sobrenatural. Vocês já estão experimentando uma vida fora do padrão natural. O natural. Tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo do meu controle. Quando é que é o sobrenatural? Saiu do meu controle. Não tá na minha mão, meu Deus, como vou resolver isso? Você não sabe. Tá, peraí, do alto. Vai receber dunamis para liberar sobre outros, sobre outros. É sobre isso que é esse encontro hoje, pessoal. Sai da cadeira do escravo, porque a rainha Esther, ela soube preparar essa mesa, esse banquete, e esperar 3 dias, e 3 dias tem a ver com uma revelação profética do que aconteceria com o nosso Salvador. Crucificação. A crucificação. E a morte e ressurreição de Cristo. 3º dia, ressurreição. Presta atenção. O Senhor vai te dar estratégia de como você resolver questões que estão completamente hoje sem uma saída, por exemplo. Porque toda a criatividade está com o Pai das Luzes. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, ele não muda. Ele não muda. Se você quer receber
Eu vou te convidar a colocar sua mão assim, mas eu vou te convidar a se render. Não fica tentando entender as coisas que não são entendidas humanamente, naturalmente. Elas não podem ser compreendidas com o nosso cognitivo, Senhor. Elas são elevadas demais. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada pessoa que o Senhor tem reunido aqui nesses encontros. E, Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui os teus filhos. Que o Senhor, Pai, colocou a sua mesa. Foi o Senhor que escolheu cada um. Separou, ungiu e agora está derramando, recebe do alto, derramando o poder que vai promover a capacidade de liberar os dons que estão lá dentro. Em nome de Jesus. Aonde houve paralisação, aonde houve estagnação, aonde houve engano, medo, eu declaro que será espantoso para quem te vê. Será espantoso a maneira como Deus vai fluir de você e transbordar o seu cálice. E você, em nome de Jesus, guardará o seu coração em humildade, entendendo que o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, é tudo dele. Faz dele, Senhor, os agentes de transformação nessa terra. Senhor, estamos preparando o novo céu e a nova terra. Há um jardim sendo construído e edificado. Por isso, eu declaro em nome de Jesus sobre cada um de vocês a capacidade, o potencial para construir segundo o padrão do céu, a sua família, o seu trabalho, sua própria vida. Você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai ter disposição, você vai fazer a dieta que precisa, você vai começar a ter posicionamento de um filho do rei, alguém que recebeu do alto poder para executar coisas importantes, porque entendeu o seu papel de governo, o seu papel de trazer à existência aquilo que no alto já foi liberado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro uma nova maneira de pensar, de andar e de se mover para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepare-se para mais de Deus, gente. Aquele que tem sede, lembra do copo? Lembra? Qual é o tamanho do seu copo? Para você receber. É a fé, é o copo. Foi abençoador para você. Abre um pouquinho seu áudio, fala comigo. As mãos de glória. É simples, gente. Por isso é poderoso. Quanto mais simples, mais poderoso. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que palavra. Amém, É amém, amém, amém. É sempre maravilhoso Glória a Deus. e revelador, né? A gente está com o coração não estar com o nosso coração, mas estar com as batidas do coração de Deus, né? Ouvir e se fluir. Ouvir e se fluir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Obrigada, Deus, e obrigada, Cíntia, porque você se coloca na brecha pela gente, né, para nos instruir, para nos exortar, né, para nos edificar. Louvado seja Deus pela sua vida, Cíntia. Louvado seja Deus pela sua vida, Cíntia. Cíntia, você é como um vaso de barro. Você é como um vaso de barro que carrega o melhor e maior tesouro. Você é como um vaso de barro moldado pelas mãos do olheiro. Amém. Ele te formou, ele te desenhou, e ele te molda a cada dia conforme a grandeza do poder dele.
para que a excelência do poder não seja sua, mas a excelência do poder é de Deus, é de Cristo, que derrama sobre você, para que você venha transbordar e derramar aos que estão próximos, independente de geografia, independente de mapa. O Senhor estende, o Senhor prolonga, o Senhor estica aquilo que Ele derramou em você, Cíntia. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor aleluia, Jesus. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Xuria cantararabari, cantararabasuria, cantararabasuria. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Obrigada, Espírito. Glória Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele é lindo, ele é Glória, demais, ele é incrível. glória a Ele é Deus. Glórias a ti, incrível, ele Pai. vai Obrigada, superabundar. Pai. Prepare-se, prepare-se para superabundar. Esse é o padrão do reino. Obrigada. A gente não é mais aquela menina que entrou, a gente não é mais aquela menina que venceu Jesus, aquele homem, aquele menino inconstante, que tinha que ter uma palavra de alguém. Não, você é a palavra para alguém. Você, obrigada, Ju, eu recebi de você. Deus usou você de uma maneira poderosa, tocou meu coração, confirmou o que ele vem falando comigo sobre estender, sobre crescer. Você não sabia, mas o Senhor, o Espírito Santo, quando a gente abre a nossa boca, gente, ele vai fluir. E ela falou sobre o que está no coração dele, que eu tenho ouvido de outros profetas, de outras pessoas. Estende, 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 estende. É assim, o ministério profético é simples. Por muitos anos a gente achou que tinha que ter uma performance, que precisava de um microfone. Quem disse isso? Quem disse isso? O Senhor quer usar você na simplicidade do seu dia a dia, da sua família. Começa em você, vai transbordar para muitos, para muitos. Eu declaro isso profeticamente. Vai transbordar para muitos. Você não é aquele que enche, mas você é aquele que doa. Você recebeu e você sabe que Deus vai acrescentando. Cada vez que você liberar, cada vez que você abençoar, cada vez que você for generoso, cada vez mais o Senhor vai te tornando mais parecido com Ele, mais parecido com Ele, cada vez mais parecidos com Ele. Amém, gente? Que poderoso. Amém. Que manhã gloriosa. Amém. Desde a semana passada a gente já tem provado e também se deixado usar. Eu quero te encorajar a fazer isso. Amém, Jesus. Glória a Irmã Deus. Solange, linda, que Deus abençoe. Está ali me dando tchauzinho. Irmã Solange, eu amo a sua vida. Eu amo vocês, meus irmãos. Eu amo vocês no amor de Cristo. Eu amo vocês, meus amigos. E eu sei que o Senhor está nos tornando cada vez mais fortes nele, pelo Amém, Espírito. Jesus. Amém. Amém. Então, vamos fazer Amém. aquele treinamentozinho que está lá no final das páginas. Mergulhe, lembra do copo. Você nunca mais vai esquecer isso. Você está indo lá pegar a medida de graça. Deus está... Então, estamos... Sabe uma coisa que está muito forte? Eu vou terminar com isso. Está muito forte para mim uma janela no Brasil de oportunidades. Que Deus está dizendo, eu abri Amém, sobre a minha Jesus. igreja. Aleluia. O que vocês precisam? Peguem, 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 peguem. O que vocês precisam? Amém. Peguem. É para vocês, meus filhos. É para Amém, vocês, é para Senhor. vocês. Recebo, Esse Pai. banquete na presença do inimigo é Amém, para Jesus. vocês, seja o que for de dificuldade. Deus está falando, seja como alguém que veste vestes celestiais, reais, e prepara essa mesa e honra. Honra quem te fere, honra quem te traiu, honra. E Deus vai derramar uma unção poderosa, Amém. porque é assim para transbordar o cálice, para transbordar o cálice. Não se comporta mais como uma escrava, como um escravo você não é, você é filho, e filho Amém. do rei. Amém? Em nome de Jesus.
Continue Amém, Jesus. ministrando, eu preciso encerrar. Hoje é Amém, dia de ficar com Jesus. meu netinho. Glória a Deus e aleluia. Eu Amém, Jesus. transporto para ele. E ele já vai pegando o meu óleo. Ele chega aqui e vai direto lá no meu quarto. Amém. Vovó, vamos orar, que é o óleo. Irmão, Glória a Deus. você está deixando um legado. Amém, Deus Jesus. deu isso para você, Deus deu essa oportunidade. Se agarre com tudo que Ele está te dando. Pode ser a coisa mais pequenininha. Veja Amém, Deus, Jesus. veja Deus nos detalhes. Amém? Amém. Amém? Amém, Jesus. Um beijo. Vamos Obrigada, compartilhar. Vou Pai. deixar o grupo aberto, tá? Para a gente falando Amém. lá, para a gente compartilhar testemunhos de sonhos de visão, do que Deus está Amém, Jesus. fazendo. A gente, irmã, cadê a Neuza? Neuza, nós estamos orando pela Tássila. Fala aqui, Tassiane. Tassiane. Tassiane, nós liberamos a cura sobre Tassiane e o corpo Amém, dela. Em nome de Jesus vai se manifestar. Amém, Jesus. Que Jesus liberou na cruz para ela e Amém. manifestará. Nós vamos fazer parceria liberando palavras como a Amém. gente crê. Porque se Amém, crê, Jesus. a gente vê a glória de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que o que está no Amém. mundo. Ele é Deus e Amém. não há impossível para Deus. Ele continua Amém. fazendo, Glória ele a Deus. continua operando, ele continua. Eu vou colocar lá no grupo a foto de uma pessoa que recebeu cura. No outro dia já estava desinchada, um nódulo aqui na tireoide. Sabe, Deus faz, irmã. Deus continua operando. É Ele, se oramos com Deus. Glória a fé, é Deus. certo de que a pessoa ela vai encontrar Amém, Jesus. encorajamento para vencer aquilo e aquilo vai se manifestar em nome de Jesus. Amém. Amém. Orando essa semana. Obrigada. Vamos colocando os Cíntia. testemunhos lá. Cíntia, Oi, quem falou? lá no Colab, eu amanhecia sempre com a dor no pé que eu não conseguia pisar no chão. Aí lá no Colab, eu estava com essa dor. Na hora que fez a intercessão ali dos líderes, né? Eu estava com essa dor. Aí eu determinei, aí eu saí de lá ainda com ela. Eu falei assim, olha, em nome de Jesus, hoje termina o seu reinado na minha vida. Aleluia. Aí ficava assim, queimando só lá. A dor sumiu, mas ficava queimando. Eu falei, nem queimação eu quero. Você vai sair por completo. E até hoje, nunca mais. Glória a Deus. Vamos fazer uma onda de glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada por isso, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô, Márcia. Márcia, vou pedir para você orar. Se tem alguém enfermo aqui, tem alguém com alguma dor, coloca no chat aí. Ou conhece alguém, além da Tassiana, que está com dor, que está enfrentando uma situação de enfermidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que se manifesta na nossa vida é para liberarmos para outros. Aleluia. Há uma unção sobre você. Né? Você recebeu do Senhor. Porque o que eu recebi do Senhor, não é? Nem com as vidas. É isso que Ele derrama. Então, eu vou pedir você para orar, Márcia. Se tem alguém com dor, se tem alguém enfermo, se tem alguém que sabe que tem alguém doente, passando por alguma situação de enfermidade. Tá aqui, ó. O Pedro colocou, peço oração. Cadê? Pela pastora Ângela, com câncer. Ó, tornozelo esquerdo, tá com dor, dores no joelho. Márcia, você pode fazer essa oração? Amém. E nós vamos liberar aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Soberano Deus, nesse momento, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Deus, manifestar o teu poder de cura sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão aqui nesse grupo. Peço também, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, tocar, Senhor, na Tassiane. Pai, eu sei que esse deserto vai passar na vida dela. Porque, Senhor, são experiências que ela vai receber para mais tarde, Senhor, ela glorificar o teu nome e ser testemunha tua, Pai. Então, eu entrego ela nas tuas mãos, como também, Senhor, eu entrego aqui a criança, a Ayla, de 1 ano e 8 meses também, que está com câncer, como a dona
Inezete, que tem aqui orado por elas, Pai. Senhor, eu peço que o teu espírito de cura, Pai, invada agora o corpo delas, meu Pai, Amém. e venha restaurar, Senhor, venha arrancar todo o mal, Deus. Nós determinamos, Senhor Jesus, a cura de todos aqui nesse momento, Pai, porque Amém, o teu nome, Senhor, amém. será glorificado, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, e É, nós não temos que carregar nada. aleluia, Então, Pai, honrando a tua palavra, eu determino, Senhor, a aleluia. cura para cada uma dessas pessoas, em o nome do Senhor Amém, Jesus. Obrigada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Amém, Pai. É Isso cair, para cada um de é Jesus. cair a dor. Ela tem Amém. que sair porque é uma ordem Em Amém. nome de Jesus, em nome de Jesus. de Amém. Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Tornozelo Glória esquerdo a aqui, Deus. Juliane. Louvado Testa seja aí, Deus. Juliane. De 0 a 100 da dor que estava. Coloca aqui, quanto que você se sente alguma coisa, de 0 a 100. Qual é a medida do que ainda está aí, se está? Em nome de Jesus. Os sinais acompanharão os que creem. Amém. Amém. 2. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Vai sair Amém. tudo em nome de de 100 da Jesus. dor. Amém. Nós declaramos que não haverá mais. Nem vestígio, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Tome posse. Estava sentindo azia, melhorei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos num ambiente profético. Amém. E é isso Louvado que por teu nome. É isso que Amém. acontece, Glória a irmãos. Nem Deus. precisamos Glória, esperar chegar glória, o Glória a prazer. Deus, glória a glória, Deus. sim. Amém. Obrigada. Obrigada, Jesus. Ô, Cíntia, Obrigada. Que cada um possa sair daqui com milagre, Pai. Glória a Com Deus. milagre. Deus Em é nome bom, de meus Jesus. irmãos. Deus é bom. amém, Ele é Jesus. bom. Glórias a Ele ti, está Pai. feliz. Amém. Ele está Glória a feliz. A gente Deus, está glória a vivendo Deus. o que nascemos para viver. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nada Pai. mais, nada menos. Isso é o que é nosso por direito. Ô, Amém. Cíntia, qual vai ser a aula que nós vamos fazer a prática? A aula do dia 19. Ah, Perdão, dia 29. Dia 19, gente, é um feriadão aí. É um final eu de não vou estar aqui. Isso, eu imaginei que algumas pessoas não pudessem estar. Então, nós vamos encerrar dia 29. Eu vou colocar no grupo. Semana que 29 vem. cai numa terça. É numa terça mesmo, ô, Peraí, Cíntia? peraí, deixa eu É ver. 26. Perdão, 26. Sim. Tá? Semana que vem, dia 12, temos encontro. Vamos ter a aula aí 7 e 8. Nós vamos fazer 2 Sim. aulas esse dia. E a próxima semana é o feriadão. A gente volta 26. É o 26. nosso último encontro. E até lá tem muita novidade. Fiquem calmos. Fiquem Amém. calmos. Em nome de Jesus, o Senhor já está movendo. O que a gente tem para vocês aí, eu creio, em um tempo. Não dá mais para parar, gente. Perceberam isso? Amém. Não tem como parar. Aleluia. Glória a Né? Deus. Nós não somos os que retrocedem, Deus só vai aumentando o nível à Amém, medida que a gente responde. Ó, prepare-se. Nosso alvo é Cristo, é ver a glória dele se manifestando Amém, na terra. Jesus. E eu vou deixar o grupo aberto, porque eu tenho certeza que muitos testemunhos virão. Testemunhos, Amém. elas edificam a fé. Amém. Né? Amém. Amém. Testemunhos Glória a edificam a nossa Deus. fé. Um beijo. Vamos terminar, Beijo. gente? Vamos terminar? Deus abençoe. Vamos fazer uma onda de glória e Amém, agradecer ao Jesus. Espírito Santo. Você pode fazer Glória a isso. Deus, Obrigada, aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória A a Deus. foto, deixa eu tirar essa foto para a gente guardar esse dia de milagre, de cura. Esse foi o encontro da cura, não é? Glória Quando a a gente tem encontros especiais com o nosso Pai, meu Deus, Ele é lindo. Ele é lindo, a gente tem que registrar mesmo, porque cada encontro é uma surpresa. Cada encontro sobrenatural acontecendo. Esse é o Amém. padrão do céu para nós. Não aceite menos. Não aceite. É daí para o alto. Uma mente transformada pela palavra move o sobrenatural na terra. Amém? Amém. Um beijo para vocês, gente. Até sábado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até sábado. Fica com Deus. Tchau. Tchau.